terceiro ponto, em relação aí, ó, um terceiro ponto para nós analisarmos sobre o noticiário, eu acho um ponto importante, que ontem nós até comentamos rapidamente na nossa live, que é a questão do STF, Supremo Tribunal Federal, né? O Brasil, desde a Constituição de 1891, utiliza do modelo norte-americano, né? Ou seja, o presidente da República indica, né? O presidente da República indica e o Senado sabatina e aprova ou não aprova. Bem, nos séculos 20 e 21, todos indicados pelo presidente da República foram aprovados, né? Todos. Como é que funciona, então, a questão da designação e a sabatina e a aprovação e o que é necessário para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Vamos novamente à Constituição. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria do Senado Federal. Ou seja, o presidente indica, o Senado aprecia, aprova, no caso, né? E aí que o presidente faz a nomeação. É assim que funciona. Como eu já disse aqui, o Supremo teve alguns problemas, isso no começo da República, no governo Floriano Peixoto, 1891, 1894. Porém, no século XX, todas as indicações dos presidentes da República no século XXI foram aprovadas. As sabatinas são pro forma, algo que não deveria ser. E aí o exemplo norte-americano, já que nós temos como referência os Estados Unidos, né? As sabatinas são muito sérias, duram, inclusive, muito tempo as sabatinas. E os Estados Unidos inteiro acompanham. E algumas vezes houve caso do presidente retirar quem ele tinha indicado, tendo em vista uma possível rejeição por parte do Senado norte-americano, entenda-se. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso, fazendo essa longa exposição mais uma vez? Porque ontem o presidente, logo pela manhã, foi num culto evangélico na Câmara dos Deputados e disse que pretende nomear o ministro do Supremo Tribunal Federal, expressão dele, terrivelmente evangélico. Eu não sei como é que alguém é terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente luterano, terrivelmente calvinista, terrivelmente budista, terrivelmente espírita, terrivelmente umbandista. Eu não sei. Terrivelmente muçulmano, etc., né? Eu não sei o que é isso, realmente ele teria de me explicar, é muito complexo, ele tá, né, essa reflexão do presidente, não sei que uma pessoa é terrivelmente evangélica. Isso é um problema grave, ele está brincando com uma coisa séria, o PT já aprontou muito nisso, muito. Dilma também, né? Lula e Dilma aprontaram muito, é necessário mudar isso, né? Mudar. Diz aqui que ser terrivelmente evangélico não é uma condição sine qua non para ser ministro, de acordo com a Constituição, que o presidente, creio, nunca leu. Que diz a Constituição? Os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65. Isso que é exigência. Primeira exigência. Além de ser brasileiro nato, né? Primeira exigência é isso. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Se o presidente Bolsonaro quiser colocar a expressão terrivelmente evangélico aqui no caput do artigo 101, não tem problema, o Bolsonaro faz uma PEC, proposta de emenda à Constituição, e faça essa alteração, então, né? Já que você está propondo essa mudança. Eu creio que vai ser difícil, né, mexer nessa questão, porque vai envolver, vamos voltar ao artigo 60, né? Por isso que vamos voltar ao artigo 60, deve ter algum problema, porque não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes, porque entraria numa questão do poder propriamente dito, né? Creio que aí teria alguma dificuldade, mas vamos dizer que a interpretação fosse outra, já que a Constituição é para ser interpretada, e quem é o intérprete da Constituição?
o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião da Constituição e seu intérprete, certo? Sendo assim, não precisa ser evangélico, nem católico. Nunca na história, olha que eu acompanhei, estudei, nunca na história nenhum ministro foi designado pela questão religiosa, pela sua opção religiosa. Nenhum na história brasileira. Nunca se perguntou. A questão que sempre se discutiu foi o notável saber jurídico, e a reputação ilibada, evidente. A crítica que eu faço a Dias Toffoli, que não tem, no momento da sua designação, não tinha notável saber jurídico, né, que era um petista, tal, tudo que eu expliquei, 2 vezes reprovado para juiz, etc. Nunca nós discutimos se ele era católico, espírita, budista, muçulmano, ninguém sabia o que ele era. E daí? E o que importa saber de algo que é privado, dele, pessoal? Isso não existe. Eu não entendo o silêncio, excetuando um ou outro pessoa que vem aos jornais e fala, olha, o presidente está dizendo um absurdo. Um absurdo. E por quê? Também, o artigo 19 da Constituição, no inciso 1, mostra a laicidade do Estado. O Estado é laico. O Estado não tem religião. O Estado é laico. Né? A pessoa pode ser, o cidadão brasileiro tem direito de ter ou não ter religião. Olha o que diz o artigo 19, inciso 1, desculpe. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que são os entes federativos, né? 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, reservada na forma da lei a colaboração de interesse público. Bem, está bem claro aqui o que é vedado. Estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, estabelecer com eles relações de dependência ou aliança, isso é proibido. É proibido no inciso 1 da Constituição. Então não é possível o presidente da República nomear o ministro que vai ser o guardião da Constituição quando ele está descumprindo a Constituição, na nomeação, na defesa daquele nomeado. É inaceitável isso, é inaceitável. Eu até recentemente não sabia a religião de ninguém, agora que tem saído por causa dessas declarações infelizes do presidente, eu nem sabia quem era judeu, quem era católico, qual a importância disso? Ele é para ser ministro da Suprema Corte, o que é recomendado? Volta aqui, né? Notável saber jurídico, tem a idade, tem que ter mais de 35 e menos que 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso é brasileiro nato, evidentemente. Né? Isso, o presidente inventou uma nova coisa, inacreditável, ninguém fala nada. Muitas vezes tem uma declaração ali, outra colar. É inacreditável, é inacreditável. Sendo assim, o presidente está absolutamente equivocado ao dizer que vai designar a condição sine qua non para ele é ser terrivelmente evangélico. Não, presidente. Para ser ministro da Suprema Corte brasileira é necessário ser o brasileiro nato, ter mais que 35 anos e menos que 65, reputação ilibada e notável saber jurídico. É isso. O senhor entendeu? Então, pense bem, em novembro do ano que vem, de 2020, e depois em julho de 2021, no primeiro vaga do ministro Celso de Mello, depois Marco Aurélio Mello, né, que vão sair porque vão atingir os 75 anos, a chamada expulsória, designar por competência, aqui, como dispõe o caput do artigo 101. Não faça uma bandalheira, né, leve a sério a função do senhor como presidente da República. Pense antes e não dê declarações desse tipo. É um desserviço, né, ao Brasil. Né? Consulte antes a Constituição. Eu sempre insisto, o senhor é mal assessorado. O senhor precisa ser bem assessorado. Conhecer a Constituição. Se o senhor não conhece, eu acho um problema. Mas tudo bem, vamos dizer que... pega um assessor que conheça a Constituição e explique para o senhor. Fala, eu quero falar sobre o STF. O que diz a Constituição em linhas gerais? Ele explica em 5 minutos para o senhor. Não dê declarações infelizes como essa.